Você está passando vergonha aí na hora do café da empresa ou na hora do happy hour, todo mundo falando de AI e você não sabe o que os termos significam, não sabe os conceitos, não tem dificuldade de se posicionar sobre o assunto? Esse vídeo é para você. Nele eu vou trazer uma série de termos, conceitos de IA que você vai poder usar aí no café da firma, no happy hour, quando você estiver indo para aquele date onde, né, o seu crush é mais geek e vai falar com você de tecnologia, dos últimos breakthroughs aí. Esse vídeo vai te ajudar a estar preparado e fazer bonito. Bora pro vídeo. Então, sem mais demora, vamos lá, porque nós vamos descobrir muitos termos e eu vou falar um pouco mais rápido aqui, porque nós queremos cobrir tudo em 10, 15 minutos no máximo. Então, velocidade rápida aqui, tá bom? Vamos começar diferenciando o que é isso. O que é Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning e Generative AI, certo? Você pode entender Artificial Intelligence como um campo de estudo muito abrangente que já existe há muitos anos, mais de 50 anos aí, que estuda como criar máquinas ou criar dispositivos que sejam inteligentes e que consigam racionalizar como nós racionalizamos, certo? Um dos itens disso, dentro da inteligência artificial, é o Machine Learning. O Machine Learning é uma das áreas da inteligência artificial onde nós tentamos fazer isso com máquinas. Nós tentamos criar máquinas que aprendam e que racionalizem, tá? Então, Machine Learning dentro de Artificial Intelligence ou Inteligência Artificial. O próximo ponto é o Deep Learning. O Deep Learning, que é um termo mais novo, talvez alguns ainda não conheçam, ele é uma área dentro do Machine Learning onde nós tentamos fazer com que essas máquinas aprendam usando um conceito diferente de rede de neurônios, parecido com o que nós temos no cérebro. Então eu tenho várias camadas de neurônios, por isso que a ideia é Deep Learning, porque o conhecimento ele entra e passa por várias camadas, como se fosse em profundidade, ali mergulhando, né, nessas camadas. E aí a máquina aprende através dessa camada de neurônios aí. Então, recapitulando, inteligência artificial, dentro de inteligência artificial nós temos Machine Learning, dentro de Machine Learning nós temos Deep Learning. E aí vem o termo, dentro de Deep Learning, o termo mais falado aí do último ano, que é Generative AI, IA generativa. A IA generativa, ela é um campo, é um conceito dentro do Deep Learning. Porque ela usa essas redes de neurônios, como no Deep Learning, mas ela tem modelos pré-treinados que usam vetores, e aí nós estamos falando de LLMs e LRMs, nós vamos falar sobre esses conceitos um pouquinho para frente, mas eles usam vetores para entender o que você está dizendo em linguagem natural, encontrar sentido e prever o que ele deve responder e gerar essa resposta de volta para você. Então, Generative AI, IA generativa, é um campo dentro do Deep Learning com modelos pré-treinados, com Foundations Models aí, tá bom? Falando primeiro do básico de Machine Learning, então inteligência artificial, estamos aqui em Machine Learning, tá? Machine Learning, basicamente um modelo de Machine Learning, ele é composto de duas coisas. Modelo. O que é um modelo? O modelo é composto de dados. Então imagina que você tem uma coleção de dados, que pode ser aí, livros, revistas, jornais, dados no seu banco de dados, enfim. Você tem uma coleção de dados, tá, que você selecionou. E aí você seleciona que dados você quer aprender. E você tem um algoritmo. Esse algoritmo é como aprender aquela matéria. E quando você vai estudar para uma prova, a primeira coisa que você faz, se você estuda, né, aí é separar quais livros você precisa ler. É entender qual capítulo você precisa estudar para fazer aquela prova.
E aí você cria uma metodologia de estudo. Em Machine Learning, a ideia é a mesma. Separa os dados, crio uma metodologia de estudo, que é o meu algoritmo, coloco essas duas coisas juntos, é o meu modelo. Então, meu modelo é conhecimento com um algoritmo de aprendizado. Ou seja, a minha mente, depois de estudar todos aqueles livros que eu separei, esse é um modelo ali, é um mini... Aí, com a licença poética, né? É um mini cérebro ali com esse conhecimento dentro, sabendo responder coisas sobre ele. E aí, falando sobre esses dados, eu tenho label data, ou dados identificados, e dados não identificados. Os dados identificados são dados que eu já olhei, que um humano olhou, identificou e falou: isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é um gato, isso aqui é um animal. Já colocou uma tag ali, colocou uma etiqueta falando o que é aquele dado, certo? O dado não identificado é um dado qualquer que eu peguei e coloquei lá. Nenhum humano olhou, tá? Então só tem um dado solto, e aí o algoritmo vai ter que aprender com aquele dado sem nenhuma etiqueta. E aí eu preciso falar também de dados estruturados e não estruturados. Os dados estruturados são os dados que já estão no banco de dados. Então eles estão organizados em tabelas, documentos, enfim. Dados que já foi um sistema de informação já usaria, por exemplo, eles estão bem estruturados e organizados. Já os dados não estruturados são dados que estão espalhados aí, que podem estar em diferentes formatos e que não necessariamente tem uma hierarquia organizada, não existe uma organização macro daquele dado. Agora sobre o algoritmo de aprendizado, porque nós falamos que o modelo é composto dos dados, de um algoritmo de aprendizado, e aí isso gera o modelo. Os algoritmos de aprendizado, os mais usados são 3, tá bom? Existem subcategorias, mas para esse vídeo não ficar com 24 horas, vamos falar de 3 principais aqui. O primeiro tipo é aprendizado supervisionado, que é quando o modelo usa aqueles dados que foram identificados, etiquetados, para aprender. Então ele aprende de uma forma que o humano sabe o que ele está aprendendo. O segundo tipo é o aprendizado não supervisionado, onde o modelo aprende de dados que não foram etiquetados, então você não sabe exatamente como ele está entendendo aqueles dados que você está dando para ele. E o terceiro tipo é o aprendizado por reforço, né, o reinforcement, que é quando você entrega um ponto de partida para o seu modelo e o modelo vai tomando decisões e você vai corrigindo ele. Parecido com o que a gente faz com os nossos filhos em algumas situações, né? A gente vai corrigindo, a gente, olha, a gente explica o máximo que a gente pode, mas em alguma situação ele faz uma coisa errada, você fala: olha, isso não é certo. Ah, isso aqui foi legal, então eu vou te dar aqui como a gente diz no interior de Minas, um agrado, um presente, porque você fez uma coisa certa. Então você reforça a ideia do que é certo e penaliza a ideia do que é errado. É assim que esse método, esse algoritmo de aprendizado funciona assim também. E por fim, nós precisamos falar: ok, eu peguei o dado, eu aprendi, o meu modelo aprendeu os dados, e agora eu tenho um modelo. Como que esse modelo trabalha? Esse modelo ele faz o que a gente chama de inferência. O que é inferir? É ele, depois dele ter estudado todos os seus dados, ele receber uma pergunta e gerar uma resposta. Inferência é isso. E essa inferência pode ser feita de duas formas, tá? O que a gente chama de batch ou on demand. A inferência por batch, ou o on demand também pode ser chamado de real-time inference. A inferência por batch você manda para ele uma lista de perguntas, ele analisa todas aquelas perguntas e aí te dá as respostas, tá? Já a inferência real-time não, você manda para ele uma pergunta e ele te responde na hora aquela pergunta, tá? Lembrando que quando você faz por batch, como o sistema está analisando várias perguntas, o modelo está analisando várias perguntas, ele vai levar mais tempo para te responder. Então não é real-time. Por isso a outra, a inferência sob demanda, ela é real-time, porque uma pergunta ele analisa rápido e te responde. Bom, agora, dentro do Machine Learning, nós temos o que nós chamamos de Deep Learning, como nós falamos no início do vídeo. O Deep Learning é um aprendizado baseado numa rede de neurônios, em onde cada neurônio é uma função matemática mesmo, com alguns pesos, como bias e tendências. E quando você treina, o que a gente chama de treinar o modelo? Essas camadas existem
E quando você passa para ele dados, essas funções e os pesos dessas funções, eles vão se ajustando de acordo com o comportamento do seu dado. E aí, à medida que eles vão se ajustando, eles começam a criar grupos, onde esses grupos, sempre que você faz a pergunta sobre determinado assunto, esses grupos eles se acionam juntos, né? E funcionam de uma forma sincronizada. Então, dentro dessas redes de neurônios, os acionamentos também acontecem de forma dinâmica, dependendo de como o modelo aprende. É importante falar que essas camadas, elas têm alguma divisão ali dentro da rede neural. A primeira camada é a camada de entrada, ou input. A última camada é a camada de output. E a camada do meio, ela é chamada de hidden layer, ou camada escondida. Mas você pode ter mais de uma camada. Quantas camadas você quiser aí. Então pode ter várias camadas escondidas. É importante falar que não existe, dentro do Deep Learning, não existe somente Gen AI. Existem outros campos de conhecimento que estão muito presentes no nosso dia a dia também, que é visão computacional, por exemplo, e NLP, que é Natural Language Processing, que é entendimento de linguagem natural, que é fundamental para Gen AI, para qualquer coisa que a gente for fazer, porque você tem que ser capaz de conversar com o modelo, ele tem que te entender, você tem que entender o que ele te fala de volta, para que ele seja útil no dia a dia, né? O ChatGPT, por exemplo, se expandiu tanto por essa facilidade. Se você tivesse que fazer um curso de programação para conversar com o ChatGPT, pouquíssimas pessoas estariam usando ele hoje. Agora, chegando em Gen AI, nós precisamos falar de FMs, ou Foundation Models. Esses Foundation Models são, como o próprio nome diz, o fundamento de Gen AI. Por quê? Porque alguém teve a ideia em algum momento de pegar uma rede neural e selecionar um monte de conhecimento variado, muito mesmo aí, com o advento da internet, que facilitou muito, né? E treinar essa rede neural gigante, com um monte desse conhecimento variado. Tá? E aí, como essa rede neural ela foi treinada com um conhecimento muito variado, ela consegue te responder sobre várias coisas diferentes. E é por isso que o ChatGPT pode te responder sobre um monte de assunto. Talvez você tenha a sensação de que não tem nada que você pergunte que ele não te responda. Por quê? Porque ele foi treinado com quantidades massivas de dados da internet. E não tem quase nada que você pesquisa na internet que não tem uma informação, seja ela certa ou errada. Por isso que o ChatGPT também existe lá o disclaimer falando, olha, verifique a informação. Por quê? Porque você também precisava verificar quando você usava o Google para fazer essa busca. É importante dizer que, nesse caso do Foundation Models, eles são treinados, na maioria das vezes, com dados não etiquetados. Então, ele aprende, porque são muitos dados, é quase impossível fazer um aprendizado supervisionado. Então, existe uma parte que é supervisionada, mas a grande maioria dos dados é feita de forma, dos dados que são treinados no modelo, é feita de forma não supervisionada. E isso dá a habilidade ao Foundation Models de executar uma série de tarefas que são muito úteis para a gente no dia a dia, como geração de texto, sumarização de texto, extração de informação, geração de imagem, funcionalidades de chatbot e respostas a questões, né? Pergunta e resposta ali. É importante falar também sobre o ciclo de vida desses Foundation Models. O Foundation Model, ele inicia o ciclo de vida dele com a seleção das informações que vão ser utilizadas no treinamento. Muitas dessas informações são informações baixadas da internet, coleções de dados gigantescas e generalistas para que, por exemplo, um chat GPT consiga responder uma série de diferentes questões que a gente pergunta para ele, né? Mas então a seleção dos dados que vão ser utilizados é o primeiro passo para se criar um Foundation Model. O segundo passo para se criar um Foundation Model é o treinamento, fazer um pré-treinamento, pegando essa quantidade massiva de dados e treinando o modelo, passando ali pelo algoritmo e gerando o Foundation Model. A otimização desses Foundation Models é feita por quem vai utilizá-los, normalmente não pela empresa que está fornecendo. Por exemplo, o Llama, que é um Foundation Model da Meta, dona do Facebook, ele vem pré-treinado e você pode adaptar, usar esse Foundation Model e fazer otimização através de RAG, de Fine Tuning
ou de Prompt Engineering, técnicas que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente nesse vídeo. Tá? Após a etapa de otimização, nós vamos para a etapa de Evaluation, ou avaliação do modelo. Você já tem o Foundation Model pré-treinado, você fez a customização desse Foundation Model, ou essa optimization, essa otimização, e agora está no momento de você avaliar os resultados. Muitas empresas falham nesse passo por acharem que fazer avaliação é apenas fazer 2, 3 perguntas para um chatbot e se ele responder certo, está tudo bem. Existem passos e técnicas que a gente não vai discutir profundamente aqui nesse vídeo, mas que precisam ser aplicadas para ter certeza que um Foundation Model está funcionando como esperado. Uma solução baseada em Foundation Model está funcionando como esperado. É um risco muito grande você só fazer algumas perguntas e com exemplos você provar que algo está certo, né? Às vezes um contra-exemplo prova que está errado, mas um exemplo não prova que está certo. A próxima etapa é o deployment. Você precisa pegar esse Foundation Model que você treinou aí na sua máquina, ou num servidor em cloud, ou no SageMaker da AWS, e fazer deploy para um local onde, em produção, as pessoas que precisam utilizar o usuário vai ter acesso, vai conseguir fazer uma requisição lá e pegar o dado que ele precisa. E aí isso pode ser via API, é comum que seja via API, e pode ser batch ou um real-time inference, como nós discutimos antes. Por último, a parte de feedback improvement. Muitas das soluções que nós temos atualmente no mercado, por uma questão de não estarem maduras o suficientes ainda, não fazem esse loop de feedback bem feito. Mas esse feedback looping é importantíssimo para você medir o que está acontecendo em produção e melhorar o seu modelo, retreinar o seu modelo para ter uma solução melhor. Às vezes até trocar o modelo base, o Foundation Model que você está utilizando, é uma solução. Indo adiante aqui, nós temos o termo LLMs. Nós temos agora também os LRMs, LRM, que são os Large Reasoning Models, o LRM. Não vamos falar dele aqui porque é um termo mais novo, mas os LLMs, esses você precisa conhecer com certeza. Essa sigla significa Large Language Models, e eles basicamente são um sistema, um modelo fundacional pré-treinado que é capaz de entender a linguagem natural usando o NLP. Ele quebra a linguagem natural em vetores e aí processa, transforma o vetor de novo para a linguagem natural, português ou inglês, e devolve isso para o usuário. Tá? Quando nós estamos falando de LLMs, alguns conceitos que são importantes. Tokens. O que são tokens? Tokens não são exatamente palavras, ok? Mas normalmente eles estão relacionados a palavras. Porque tokens, eles representam conceitos. Por exemplo, a palavra cat. A palavra cat, ou a palavra gato, ela vai ter um token específico para ela, mas não vai ser ali uma representação numérica do GATO. Vai ser esse token que carrega um vetor, ele vai ter uma outra representação. Ele vai ter, por exemplo, uma propriedade, vai falar animal, porque o gato é um animal, felino, certo? Doméstico, e por aí vai. Então ele guarda mais do que somente uma característica, né? Então, e aí o token e os vetores, né? Que eu já estou falando também de vetores e embeddings. O token é o conceito em si, o vetor o embedding é a transformação dessa palavra gato em vetores, né? O processo de transformar ele em vetores e ter todas as propriedades que eu falei. Então, uma palavra gato vira uma série de números que, né, usando os embeddings, que é um vetor, né? Que aí tem todas as propriedades, não só as letras, mas também as propriedades que ajudam a LLM no momento de processamento encontrar aquela palavra e saber quais são as palavras relacionadas à palavra gato. Mas nem só de LLM vive a IA generativa. Nós temos também os modelos que nós chamamos de Diffusion Models, modelos de difusão, normalmente utilizados para gerar imagens. E aí tem dois tipos, tá, de difusão aí. A gente pode falar de Forward Diffusion, desculpem os termos em inglês, mas normalmente nós falamos eles em inglês mesmo. Forward Diffusion é quando você pega parte de uma imagem e a partir daquela imagem você transforma a imagem em ruído. Você vai introduzindo ruído até aquela imagem
desaparecer, anonimizar aquela imagem. E eu tenho o Reverse Diffusion, que é o contrário. Eu tenho um ruído, eu tenho a imagem toda, na verdade é só uma tela ali cheia de pixels. Eu vou reorganizando até em algum momento atingir uma imagem que é a que eu quero. Né? Se eu for combinando todos os pixels, todas as cores, em algum momento eu vou atingir uma imagem que eu busco. Então, esse é o Reverse Diffusion, que é trazer do ruído de volta para uma imagem. É assim que a geração de imagem funciona em sistemas como ChatGPT, por exemplo. Modelos multimodais ou multimodal models. Esses modelos são simplesmente modelos que podem lidar com mais de um tipo de dado. Eles podem lidar com texto, eles podem lidar com imagem, com vídeos. Então, ele é multimodal porque ele lida com diferentes tipos de conteúdo. E existem também outros tipos de modelo em IA generativa que são menos falados. Eu tenho os GANs, ou GANs, né, que são os Generative Adversarial Networks. Nesse caso, eu tenho dois modelos, que um é o gerador e o outro é o avaliador. Então, um modelo fica sempre gerando uma resposta e o outro fica sempre avaliando aquela resposta e gerando uma espécie de aprendizado por reforço ali. Tá? E tenho também um outro tipo que não é tão comum assim, mas é falado em algum nível, que são os modelos, aí o nome em inglês é Variational Autoencoder, ou VAEs, tá? E nesse caso, eles funcionam como os LLMs. A diferença é que eles têm uma distribuição estatística, normalmente gaussiana, na hora de gerar os vetores, e eles conseguem encontrar com mais eficiência determinado tipo de dado, aumentando performance e coisas assim. Então esse termo GANs e VAEs, ou VAEs, né? Ele é um termo que às vezes você vai ouvir, mas não é tão comum. Esse você usa quando você quer impressionar na entrevista e você fala de GANs e VAEs. As pessoas falam, opa, eles conhecem mais do que LLMs e modelos de difusão. Sobre otimização de modelos agora, vamos falar aqui das formas ou das técnicas mais comuns para otimização. Primeiro é Prompt Engineering, onde o usuário, ele digita uma determinada pergunta e você tem uma camada intermediária aqui, onde você edita, você coloca essa pergunta do usuário, você encapsula ela, né, dentro de um prompt maior seu com instruções. E aí existem técnicas específicas para colocar contexto, colocar tarefa, colocar exemplo. Você pode falar de few shots e zero shots. É legal comentar disso aqui. Zero shot é quando você não dá nenhum exemplo para o modelo quando você está perguntando algo. E few shots é quando você coloca alguns exemplos no seu prompt ali, né? Simplificando, é isso, tá? Também é interessante você colocar como você quer a resposta, né, na hora que você está colocando seu prompt. Não vou a fundo aqui na engenharia de prompt, mas é importante você ter uma noção. Uma outra técnica para adaptar Foundation Models e LLMs é Fine Tuning. No Fine Tuning, ele é diferente do Prompt Engineering, porque no Prompt Engineering, quando a cada pergunta feita por um usuário, por exemplo, você encapsula e você manda ali na requisição dados para o modelo, para o Foundation Model processar. Você não está mudando o Foundation Model, você está só mudando a entrada do Foundation Model. Até por isso que é mais rápido de ser feito, construída essa solução. Mas o Fine Tuning, ele é diferente. Você muda a estrutura do Foundation Model. Então você faz uma nova camada, uma nova rodada de treinamento em cima da que foi feita, né, inicialmente, especializando aquele Foundation Model para algo que você quer. Você pode colocar, ao invés de colocar informações sobre a sua loja online no prompt, você pode fazer um retreinamento e aí seu prompt fica mais simples e você já coloca as informações juntas no próprio Foundation Model. Você vai ter um trabalho maior para fazer o processo de treinamento, mas em compensação você vai ter respostas mais rápidas também. Importante falar aqui que existem dois tipos de fine tuning principais, tá? Que é o Instruction Fine Tuning e o Reinforcement Fine Tuning. O Instruction, ele dá exemplos para o modelo para ele treinar, né? Ele fornece uma série de exemplos para o modelo melhorar. E o Reinforcement, ele captura feedback de utilizações e entrega feedbacks para o modelo para, através dos feedbacks, ele aprender. Agora nós temos o famoso RAG, ou RAG, ou RAG, o que você quiser chamar, que ele é
você pode encarar ele de alguma forma como um prompt engineering, porque ele acaba encapsulando informações, dando acesso às informações para o modelo, sem o modelo precisar ser retreinado, sem fazer um fine tuning. Basicamente, quando você faz um RAG, né, um RAG, você imagine que o seu usuário, você tem uma loja online, seu usuário quer perguntar sobre os produtos da sua loja. O modelo fundacional não conhece a fundo os produtos da sua loja, certo? Então, você pode colocar todas as informações do produto da sua loja no seu prompt, o que vai ficar gigante, né? E talvez não tenha nem capacidade de tokens de entrada ali. Mas você pode colocar isso, pegar o seu banco de dados e falar com o modelo o seguinte, falar, olha, quando alguém te perguntar algo sobre esses produtos, você tem acesso ao meu banco de dados, você pode ir lá e consultar. Então o que o RAG faz é, o modelo recebe a pergunta com o prompt ali, com alguma engenharia de prompt, ele entende que as informações que ele tem internamente não são suficientes e ele faz uma busca em tempo real ali naquela base de conhecimento, né? A velocidade dessa busca depende de como que é a sua base de conhecimento. Se você tem uma base vetorizada, usando, por exemplo, o OpenSearch, que é um tipo de banco de dados, vai ser bem rápido. Se você tem uma base ali não tão organizada, não tão estruturada, isso pode cobrar um preço de performance na sua solução. Mas RAG é uma das técnicas mais utilizadas hoje para otimização de Foundation Models. Então é isso, pessoal. Repassando rapidamente os principais conceitos que nós discutimos aqui. Inteligência artificial, Machine Learning, Deep Learning, Generative AI. Como o modelo ele é formado em Machine Learning, que é os dados de treinamento, o algoritmo de treinamento e o modelo em si. Dados etiquetados e dados não etiquetados, dados estruturados e não estruturados, aprendizagem supervisionada, não supervisionada e por reforço ou reinforcement, inferência em tempo real e inferência em batch ou em lot. Falamos de Deep Learning, e aí de redes neurais, que são redes de neurônios, que são funções, e das camadas, camada de entrada, meio e fim. Falamos de, dentro do Deep Learning, sem ser de AI, de computação visual, visão computacional. Falamos de, sem ser de AI, dentro de Deep Learning, de visão computacional e NLP, que é processamento de linguagem natural. E falamos de AI, né, com Foundation Models, como que eles são treinados, com dados não etiquetados e com alguns etiquetados às vezes, e quais são as principais tarefas que eles executam: sumarização de texto, geração de conteúdo, geração de imagens, chatbots, perguntas e respostas. Falamos sobre o ciclo de vida do modelo fundacional, desde a escolha dos dados, o pré-treinamento, a otimização, avaliação do modelo, deployment desse modelo e feedback e melhoria contínua. Falamos sobre LLMs, tokens, embeddings e vectors. Falamos sobre diffusion models com forward diffusion, que é geração de imagem para um ruído, anonimização da imagem, e reverse diffusion, que é a partir do ruído gerar uma imagem. Falamos sobre modelos multimodais e sobre outras formas de modelos fundacionais, como GANs e VAIs. E também sobre técnicas para otimização de LLMs, como Prompt Engineering, RAG, Fine Tuning. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco maior do que eu tinha prometido no início, mas tentei aqui fazer um compilado dos principais termos básicos de inteligência artificial e machine learning e de AI para vocês, de forma que sempre que você for ter uma conversa com alguém sobre isso, você esteja preparado, conheça os principais conceitos. Espero que tenham gostado, se inscrevam, deixem o like, valeu!